Senhor, muito obrigado pela oportunidade na qual nós temos de estar reunidos em Seu nome. Senhor, que o Senhor possa caminhar de forma bem expressiva neste local, fazer com que cada coração aqui presente esteja sensível a receber tudo aquilo que o Senhor quer entregar nesta noite. Então fala aos nossos corações, que haja cura, libertação e que haja arrependimento aqui nesta noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é algo muito especial. Não sei se algum dia alguém já parou para refletir, mas é algo que nós devemos trazer diariamente à nossa memória. E o tema é: Jesus é o centro de tudo da sua vida. Não apenas da sua, da minha, da nossa e de você que nos assiste pela rede social. E quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por ilustrações, por histórias. E Jesus ensinava através de parábolas. E nós devemos ser imitadores de Cristo, não é verdade? Então, queria compartilhar essa história com os irmãos. Havia um relojoeiro muito habilidoso. E ele recebeu uma proposta de fazer um relógio único, jamais visto por uma pessoa. Então, ele aceitou esse desafio. Ele usou a matéria mais nobre que tinha. Ele fez aquele relógio. E quando a pessoa que pediu o produto viu o relógio, mesmo inacabado, ela ficou admirada por tamanha beleza daquele objeto. Então ele não esperou o relojoeiro finalizar o seu serviço. Mesmo assim, ele quis pegar o relógio e usar. E com muito orgulho, ele usou aquele relógio. Mas ele desfrutava daquela beleza, compartilhava com os amigos aquele objeto tão nobre, mas ele não cumpria o seu propósito, porque o relojoeiro não conseguiu finalizar esse objeto. Então, ali faltava o ponteiro central. Então, os demais ponteiros, eles não funcionavam com harmonia. Ele, às vezes, atrasava a hora e, às vezes, ele adiantava. Então, o relojoeiro pegou e chamou novamente o seu cliente e explicou para ele toda essa situação. E ele falou: olha, o relógio, apesar da beleza, ele não está cumprindo o seu propósito. O ponteiro central não está no lugar, não está no centro. E com isso, as demais peças não funcionam em harmonia. Então, o cliente aceitou a orientação do relojoeiro e permitiu que ele viesse a finalizar o seu pedido. Então, o relógio começou a exercer o seu propósito. Poxa, mas o que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos tão atarefados devido às nossas ocupações diárias, que o nosso tempo hoje se torna algo precioso. Mas, às vezes, mesmo sem ter tempo, nós arrumamos jeito de assistir TV e passar horas nas redes sociais. Mas eu quero trazer à memória, nós devemos dar prioridade ao que é prioridade. E, às vezes, nós estamos rodeados de coisas bonitas ao nosso redor. Bons relacionamentos, projetos, conquistas, até mesmo coisas relacionadas à nossa área ministerial. Mas se o centro, Jesus, não estiver no controle, as coisas não se encaixam. Podem até funcionar, mas não funcionam de forma correta. Elas não têm harmonia, não têm ritmo e não têm propósito.
E quando Jesus é o centro de tudo na nossa vida, tudo começa a girar num compasso único. A nossa vida não apenas ganha propósito, mas ela ganha também uma direção. E eu quero compartilhar um texto da Bíblia muito conhecido com os irmãos, para que nós venhamos a refletir nessa afirmação essa noite. O texto encontra-se em João 14, 6, que diz o seguinte: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vivemos um tempo onde as pessoas estão buscando caminhos, estão buscando aceitação, estão buscando decisões na qual deveriam ser delas em outras pessoas. As pessoas falam, vão por aqui, ou vai por ali. Essa é a pura verdade sobre a sua vida. Mas Jesus, em meio a tanta confusão, se levanta com a afirmação única, firme, clara e eterna. Ele fala para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele não está oferecendo para nós nenhuma opção. Aqui, Ele está afirmando que Ele é a única resposta real para a maior necessidade humana, a reconexão com Deus. E hoje estamos aqui para voltar ao centro de tudo. E quando Jesus é o centro de nossa vida, Ele toma o controle da nossa vida, Ele é o caminho para aqueles que estão perdidos. Ele é a verdade em meio às incertezas da vida. E Ele é a vida quando tudo ao nosso redor parece seco e sem sentido. E se Ele não for o centro da nossa vida, as demais coisas não fazem sentido. Elas ficam desorganizadas. E quem tem Jesus, tem tudo. A gente não pode optar em escolher Jesus pela metade. E nem Ele quer que nós venhamos o servir pela metade. E hoje, eu quero compartilhar alguns princípios com os irmãos. Mas antes de eu compartilhar esses princípios, gostaria de fazer uma pergunta que vocês podem se responder. Que lugar Jesus tem se colocado na sua vida? Ou melhor, em qual lugar você tem colocado Jesus na sua vida? A Leila Paz, esposa do Carlito Paz, ela faz uma seguinte afirmação: ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada na sua vida. E aqui eu quero trazer alguns princípios para que nós venhamos a refletir nessas verdades aqui hoje. Primeiro princípio: quando Jesus é o centro da sua vida, você recebe o perdão dos pecados. Em Mateus 1, 21, diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Marcos 2, 9 e 10, ele continua afirmando que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, porque pegue a sua maca e ande. Mas quer que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder e autoridade na terra para perdoar pecados? Digo ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aqui temos algumas verdades. Quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, Deus perdoa os nossos pecados. Mas quando também nós compartilhamos o nosso pecado para alguém, os nossos pecados, eles são
incorporados. E quando nós permitimos que Deus venha ocupar o centro da nossa vida, a primeira transformação que acontece é de dentro para fora. Por quê? Ele tira o peso do pecado que está dentro de nós, porque ali nós somos reconhecidos como filhos amados de Deus. E Jesus não veio apenas aqui para melhorar a nossa história. Ele veio também fazer com que nós tenhamos uma vida eterna na glória. E podemos reafirmar isso quando nós olhamos para a cruz, porque a cruz não revela apenas o amor dele para conosco. A cruz é uma ponte que aponta para a eternidade. E segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês essa noite, quando Jesus é o centro da sua vida, você recebe uma filiação espiritual. Em João 1, 12 e 13, diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Em João 14, 8, 9, Jesus disse a Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado ao meu lado, com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser adotados por Cristo. E quando nós somos adotados por Ele, nós começamos a ter uma identidade espiritual. Porque hoje o que mais nos atormenta, eu acho que são as crises que nós temos na nossa mente. A crise que vem nos confundir de quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos herdeiros de Deus. E quando nós somos herdeiros, nós temos acesso ao coração de Cristo. Somos partes da família de Deus. E como um bom pai, ele às vezes quer nos ensinar algo. O bem mais precioso que eu tenho hoje aqui na terra é o meu filho. Mas às vezes eu preciso discipliná-lo. E eu não sei quantos aqui essa noite de repente estão passando por algum deserto. Mas eu quero que vocês reflitam. O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é o seu lugar. O deserto é um local de reflexão para que você possa encontrar seu propósito em Cristo. E o terceiro princípio, quando Jesus é o centro da sua vida, você descobre a alegria plena. Em João 16, 24 está escrito: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em Hebreus 1:9 está escrito: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo da alegria. E em Hebreus 12, 1 e 2,
também fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E, pela alegria que ele fora nos proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hoje nós vemos, muitas pessoas depositando a sua alegria, a sua felicidade em coisas, circunstâncias ou em pessoas. Mas aqui nós acabamos de ler que a nossa verdadeira alegria, ela vem do Senhor. E ela é uma alegria constante, que traz paz em meio à dor, ela traz conforto em meio à segurança, independente do deserto que nós venhamos a enfrentar. Nós sabemos que Ele está no controle da nossa vida. Não que venhamos a estar isentos de passar por desafios ou circunstâncias desagradáveis ao nosso caminhar, mas a alegria do Senhor tem que ser e deve ser a nossa alegria diária. Quarto princípio: quando Jesus é o centro da sua vida, você encontra proteção contra as trevas. Em João 8,12, diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Em João 5,18, 1 João 5,18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E nós temos que ter a certeza diária que nós temos uma autoridade sobre o mal. E muitas das vezes nós nos sentimos inseguros em determinadas situações, inseguros em interceder por alguém, ou de repente, quando nós nos deparamos com uma pessoa endemoniada, buscar algum intercessor para que aquele demônio venha a ser expulso. E eu falo com propriedade, eu não faço parte, da intercessão, mas sou um intercessor. Eu não faço parte do profético, mas eu acredito em profecias. E às vezes nós não temos a ciência de quem habita em nós. Eu ainda não falo em línguas. Por que ainda? Porque eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Mas uma coisa eu sei, que quando nós começamos a orar, os milagres acontecem. Nós estamos vivendo um avivamento muito grande aqui na Igreja Batista Luz. O sobrenatural tem acontecido de forma natural em nosso meio. Como eu falei, eu não falo ainda em línguas, mas uma coisa eu sei: eu sou filho e quero fazer parte disso. Amém? E a minha primeira experiência veio há alguns anos. Meu pai veio se adoecer e ele estava com uma alteração enorme na sua próstata.
e o médico era inclusive aqui da igreja, muito amigo, homem de Deus. Aos olhos humanos, aquilo dali poderia ser um tumor, e um tumor de forma maligna. Foi a minha primeira vez que eu pude ter uma experiência em orar pela cura de uma pessoa. Então ali comecei a interceder. Meu pai fez a ressonância, a tomografia, não lembro, e ali viu que era apenas uma alteração. Através de medicamentos, a sua próstata ia se normalizar. Então ali eu comecei a ver que eu não precisava que outras pessoas viessem a orar para que eu pudesse ver a manifestação de Deus se fazer presente na vida de uma pessoa. Eu comecei a interceder, e ano passado eu tive um outro momento extraordinário, na qual teve o retiro dos adolescentes, e ali de forma tremenda, através não de quem estava orando, mas quem estava ali no nosso meio, eu presenciei adolescentes caindo, derramando no Espírito, recebendo o dom do Espírito Santo, e isso trouxe uma alegria enorme ao meu coração. Mais uma experiência, por quê? Porque isso testifica diariamente a nossa fé. E para quem não sabe, aqui nossa igreja é uma igreja em células, e a nossa igreja tem um momento muito especial. São diversos momentos, mas o último momento é a cadeira do milagre. E nós estamos com essa célula já há quase 2 anos, e dificilmente um pedido de oração que é feito no nosso meio, Deus não responde. E o interessante não é quem está orando, é através de quem Deus irá se manifestar para fazer o milagre. Sabe por que nós ainda, ou de repente você ainda, não viu um surdo ouvir na sua frente? Qual foi a vez que você orou para que um surdo ouvisse? Novamente eu torno a falar, nós somos herdeiros, nós temos uma identidade espiritual de Cristo. O mesmo Deus que habita na pessoa que é do profético, Ele habita em você. Mas sabe qual é a diferença? Eles pagam um preço. Orando, intercedendo, uma vida diária, colocando Deus no centro de tudo da sua vida. Então você quer começar a ver Deus operar milagres? Ora para os milagres acontecer. Não peça que outras pessoas vivam o que vocês deveriam viver em Cristo. Quinto princípio: quando Jesus é o centro da sua vida, você recebe descanso para a alma. Em Filipenses 4:7 diz o seguinte: paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Em Mateus 11, do 28 ao 30, diz o seguinte: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza.
Em Lucas 8, do 46 ao 48, Jesus disse: alguém me tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a nossa alma encontra um descanso verdadeiro. Não é apenas um repouso físico, mas um descanso interior. Um alívio profundo, porque o nosso fardo se torna leve. Independente das situações, nós precisamos descansar no Senhor. Sabe por quê? Olhe para os seus gigantes e vocês tropeçarão. Mas quando nós olhamos para Deus, os nossos gigantes caem. Amém? Sexto e último princípio. Quando Jesus é o centro da sua vida, você reconhece a real prosperidade. Em Filipenses 4,19, diz: e o meu Deus, de acordo com as glórias, riquezas que tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Em João 10:10, ele afirma: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas pessoas, quando nós falamos em prosperidade, a primeira coisa que vem em nossa mente são recursos, coisas de valores. Mas como foi falado aqui, inclusive no domingo, a real prosperidade não vem de recursos. A real prosperidade vem daquilo que Deus nos proporciona. É viver uma vida plena, com propósito, paz, provisão e contentamento em qualquer circunstância. Ele supre o que falta, abre portas, direciona decisões e ensina a viver com sabedoria e generosidade. A prosperidade que vem de Deus não causa orgulho, mas gratidão não afasta, ela aproxima. E não sobrecarrega, ela abençoa. E nós somos abençoados. A banda pode subir. E eu quero novamente fazer a pergunta aos irmãos: aonde você tem colocado Jesus na sua vida? Quem me conhece sabe muito bem o quanto eu me sinto desconfortável em estar aqui no altar, porque estar aqui me tira da zona de conforto, porque o que me deixa confortável é cuidar, orientar e integrar pessoas. Mas eu tenho algo para mim. Eu busco e tento diariamente colocar Jesus no centro de tudo da minha vida. Pois quando Ele é o centro de tudo na minha vida, o que é vazio dá lugar ao propósito.
E não é sobre o que eu penso, não é sobre o que me traz conforto, é sobre o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu proporcione através da minha vida. Eu quero pedir que os irmãos venham se colocar de pé nesta noite. E mediante a tudo que foi falado aqui, como eu disse no início, eu não sei se algum dia você parou para fazer essa reflexão. Aonde eu tenho colocado Deus na minha vida? Fechem os seus olhos nesse momento. Nós acabamos de refletir sobre algumas afirmações. Você ouviu hoje sobre o que acontece quando Jesus ocupa o lugar central da sua vida. Você recebe o perdão, você é adotado como filho, você encontra a alegria verdadeira, você é protegido contra as trevas, e você descansa a alma, e você conhece a verdadeira prosperidade. Tudo isso é um relacionamento real em Cristo. Então eu quero que você reflita nesta noite, feche os olhos, comece a se avaliar, autoavaliar nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, esqueça quem está ao seu lado, é só com você e Deus. Você agora está tendo um acesso direto com o seu Pai. E Ele, esta noite, precisa estar no centro de tudo da sua vida. No centro das suas decisões, das suas emoções, dos seus sonhos, dos seus relacionamentos. E é por isso que hoje eu te faço o convite. Você quer colocar Jesus no centro da sua vida? Talvez Ele esteja à margem. Talvez você já até o conheça, mas o colocou em segundo plano, ou talvez nunca tenha deixado Ele assumir o controle de fato. Hoje é o tempo de realinhar tudo. Hoje é dia de dizer: Senhor, toma o teu lugar. Eu reconheço que sem ti nada faz sentido. Mas nada disso acontece apenas se for um detalhe na sua agenda, ou uma parte da sua semana, uma lembrança daquilo que nos foi ministrado no culto dominical. Colocar Jesus no centro é renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, para que o seu propósito se cumpra através da nossa vida. Então, quando a banda toca um louvor, eu quero que vocês façam essa reflexão e se autoavaliem aqui esta noite.